Maravilhas ocultas, perigos desconhecidos, um mundo de mistério. Bem-vindo à Amazônia, onde o inexplicável prospera. De criaturas misteriosas a gigantes selvagens, prepare-se para descobrir os horrores que essa maior floresta tropical tem a oferecer. Número 1. O encontro com uma criatura gigante. Um explorador em meio à natureza selvagem teve mais do que esperava quando uma criatura gigantesca cruzou seu caminho. Abrindo a boca amplamente em direção a ele, semelhante a um jacaré, suas mandíbulas poderosas pareciam fortes o suficiente para destruir qualquer coisa que se aproximasse. Você precisa ver a força com que ela partiu aquele pedaço de madeira. O que o explorador encontrou foi uma tartaruga alligator gigante, pesando entre 30 e 35 quilos. Ele logo percebeu o quão perigoso aquele visitante inesperado poderia ser, e com cuidado, a devolveu à água. E aqui temos outro pescador que encontrou um desses gigantes perto do seu caiaque. Embora pareçam fascinantes, é melhor deixá-los em paz, pois ninguém gostaria de ter a mão presa em suas mandíbulas. Número 2. Vitória amazônica. Imagine uma vitória régia que pode suportar o peso de uma criança pequena. Pode parecer impossível, mas há uma espécie de vitória régia na Amazônia que faz exatamente isso. Com folhas que atingem até 3 metros de diâmetro, a vitória amazônica é a maior do mundo e uma das mais robustas. Mas, além de seu tamanho, as flores desta espécie de vitória régia são cativantes. Estas flores são puramente brancas, mas ao anoitecer, essa cor muda para um rosa deslumbrante. Para se reproduzir, elas emitem um doce aroma semelhante ao abacaxi, para atrair polinizadores como besouros, desempenhando um papel crucial na sobrevivência e reprodução do ecossistema. Agora, o segredo da capacidade desta vitória régia de suportar peso, enquanto flutua, está na estrutura complexa de seu lado inferior. Possui nervuras e contra nervuras que suportam a folha na água, garantindo que permaneça flutuante mesmo durante chuvas pesadas, ou quando um peso é colocado sobre ela. Número 3. O mistério da criatura estranha. A Amazônia está repleta de surpresas, mas nada poderia ter preparado os pesquisadores para a estranha criatura que encontraram e levaram para o laboratório. Eles avistaram um ser bizarro, que parecia uma mistura entre um robô e um animal. À primeira vista, parecia uma tartaruga, mas definitivamente não era. Esse visitante peculiar tinha muitas pernas que não paravam de se mover. O que poderia ser essa misteriosa criatura vinda da Amazônia? A descoberta fez todos se perguntarem que outros segredos incríveis essa vasta floresta pode estar escondendo. Número 4. Resgate de crocodilo no Sri Lanka. Em Matara, Sri Lanka, os moradores avistaram um enorme crocodilo que causou um grande alvoroço. O réptil, medindo mais de 5 metros de comprimento, ficou preso em um canal que se ramificava a partir do rio Nilwala. A notícia do gigantesco crocodilo se espalhou rapidamente, atraindo uma multidão de pessoas curiosas para ver a impressionante criatura. Preocupados com a segurança do animal, os moradores chamaram os oficiais da vida selvagem para ajudar. Eles chegaram com uma escavadeira e um caminhão, usando essas máquinas para mover cuidadosamente o enorme crocodilo de volta ao rio Nilwala. O resgate bem-sucedido foi um alívio tanto para os locais quanto para o crocodilo, permitindo que o réptil gigante retornasse ao seu habitat natural. Número 5. Flor cadáver. A flor cadáver, cientificamente conhecida como Titanum, é nativa de Sumatra, na Indonésia, mas também pode ser encontrada na Amazônia, onde são conhecidas como Mortia. Essa flor massiva pode alcançar mais de 3 metros de altura quando totalmente crescida. No entanto, seu tamanho não é o que a torna especial. Você vê, esta flor não floresce frequentemente, mas quando o faz, é uma visão cativante. A Titan Arum floresce apenas uma vez a cada 7 a 10 anos, e embora bela e cativante de se ver, emite um cheiro bastante ruim. Não apenas ruim, mas um odor pungente semelhante ao de carne queimada. Uma vez que você cheire essa flor, é bastante fácil adivinhar como ela obteve seu nome. Mas por que na Terra uma flor desejaria cheirar como os mortos? Bem, é porque eles estão tentando atrair polinizadores. Ao contrário da maioria das flores, os polinizadores dessas flores não são abelhas e borboletas, mas sim besouros carionídeos e moscas da carne. Eles pensam que estão obtendo um delicioso animal morto para se banquetear, mas surpresa, é apenas uma flor grande e mal cheirosa. Número 6. Titã na Amazônia.
Em 2024, acima das copas da floresta amazônica, uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta surpreendente. Utilizando tecnologia avançada durante uma pesquisa aérea de helicóptero, eles avistaram a maior cobra do mundo. A enorme criatura estava esticada em uma encosta, com sua pele acinzentada brilhando sob o sol. Medindo incríveis 10 metros de comprimento, a cobra parecia grande o suficiente para competir com dinossauros e devorar qualquer coisa em seu caminho. Os cientistas acreditam que encontraram uma titano boa-viva, uma espécie que se pensava estar extinta há séculos. Quem sabe, a Amazônia pode estar escondendo ainda mais criaturas desse tipo do passado. Número 7. Peixe-caru. Se há um motivo pelo qual os locais não estão inclinados a nadar imprudentemente nas águas da Amazônia, você provavelmente não acreditaria que é por causa de um peixe. Sim, você ouviu certo, um pequeno peixe. Este é o caru, também conhecido como o peixe-vampiro. Esses caras são minúsculos, muitas vezes não muito maiores do que alguns centímetros, mas por causa da história que os envolve, muitas pessoas temem encontrá-los na natureza. O caru é um parasita, e a maneira como se prende às suas vítimas pode ser bastante horrível. Ele usa sua boca espinhosa para se fixar nas brânquias de peixes maiores, onde se alimenta de seu hospedeiro como um vampiro. Mas isso não é tudo. Há alegações de que o caru também pode às vezes pregar peças em humanos, nadando na uretra de pessoas que estão nadando desavisadamente na água. Agora, essa ideia foi recebida com ceticismo por muitos cientistas, que argumentam que tal comportamento seria altamente improvável e não é apoiado por evidências. No entanto, muitos continuam a ser cautelosos em relação a essas criaturas, e honestamente, eu também seria. Melhor prevenir do que remediar, afinal. Número 8. Aranha construtora de iscas. A aranha construtora de iscas é outro aracnídeo interessante, embora não tão assustador quanto o Goliath come-pássaros. Como o nome sugere, essas criaturas gostam de criar iscas de si mesmas para confundir e dissuadir predadores. As aranhas meticulosamente montam essas iscas a partir de restos de presas, seda e outros materiais disponíveis para se assemelharem a uma aranha, muitas vezes várias vezes seu tamanho. Algumas até vão tão longe quanto adicionar pernas a essas iscas, fazendo-as parecer uma versão maior de si mesmas. Ao menos achamos que essas aranhas estão tentando afastar seus predadores, mas ninguém sabe ao certo por que essas aranhas criam iscas. Pesquisas sugerem que essas iscas também podem desempenhar um papel na atração de presas. O maior risco pode parecer uma ameaça ou concorrente mais substancial para outros insetos, efetivamente assustando-os diretamente para a teia. Mas, novamente, ninguém sabe ao certo, pois precisamos estudar mais esses aracnídeos para entendê-los completamente. Número 9. Cobra gigante nas florestas brasileiras. Um vídeo publicado online causou grande agitação ao mostrar o que parecia ser uma cobra marinha gigante ou uma criatura com um pescoço incomumente longo, erguendo-se acima de árvores pequenas. A cobra parecia estar observando seus arredores, como se estivesse checando o que havia além das copas das árvores. Muitas pessoas acreditaram que poderia ser a lendária Yakumama, a cobra gigante do Brasil. Mas a verdade foi igualmente impressionante. Tratava-se de uma cobra-rei, que pode crescer até 5 metros e literalmente ficar em pé, olhando nos olhos de uma pessoa adulta. Logo após essa filmagem, outra cobra foi vista espreitando por entre as árvores. Portanto, ao explorar as florestas brasileiras, tenha cuidado. Nunca se sabe quais criaturas incríveis você pode encontrar. Número 10. Os misteriosos anéis da Amazônia. Nos últimos anos, descobrimos algo bastante interessante na Amazônia. Anéis abrangendo quase 300 metros de largura. Esses anéis estão gravados no solo da Amazônia brasileira. Eles não são apenas massivos, mas também antigos, com estimativas sugerindo que foram criados entre 500 e 2.000 anos atrás. No entanto, estamos sem pistas sobre as pessoas que os construíram ou seu propósito. Tudo o que sabemos é que foram criados por uma civilização pré-colombiana que prosperou muito antes dos europeus pisarem nas Américas. Antes, o denso dossel da floresta amazônica ocultava essas formações, mas à medida que o desmatamento recuou camadas de selva, os anéis se revelaram. Mas o que significam esses anéis? Simplesmente a Amazônia não era uma selva intocada antes da colonização europeia. Pelo contrário, as pessoas já ocupavam a Amazônia antes da chegada dos exploradores. A pesquisa sobre a finalidade desses anéis está em andamento, mas há várias teorias.
Alguns cientistas propõem que os anéis serviram como estruturas defensivas, protegendo os habitantes contra invasores ou animais selvagens. Outros sugerem que tinham um significado cerimonial ou religioso, possivelmente relacionado a eventos astronômicos ou servindo como locais de encontro para eventos sociais. Há também especulações de que estavam envolvidos na agricultura, talvez como uma maneira de gerenciar a água ou enriquecer o solo em um ambiente de outra forma desafiador. No entanto, precisamos de mais pesquisas para confirmar essas teorias. Número 11. Polvo assustador. A floresta amazônica revelou outra criatura curiosa e estranha. Um biólogo, explorando a área, deparou-se com algo realmente bizarro. À primeira vista, parecia um tronco de árvore áspero e irregular, mas então a criatura piscou os olhos. Ela se movia usando grandes tentáculos que lembravam os de um polvo, mas não era como nenhum polvo já visto antes. Essa descoberta incomum acrescenta à lista crescente de criaturas misteriosas e únicas que foram encontradas na Amazônia. Número 12. Patu. O patu é uma criatura que parece bastante irreal, com uma boca larga e grandes olhos amarelos. Pode parecer bobo ou aterrorizante, não há meio termo. Apesar de seus chamativos olhos amarelos, essas aves são mestres em camuflagem. Suas características permitem que se misturem perfeitamente com os galhos das árvores, tanto que você pode tocar e se aproximar de uma sem perceber. Esses caras preferem ficar imóveis em uma árvore, imitando perfeitamente um galho quebrado. Essa camuflagem os protege de predadores e permite que descansem e durmam durante o dia. Quando a noite cai, no entanto, essa ave começa sua busca por comida. Alimenta-se de uma dieta de insetos voadores, capturando-os em pleno voo com sua boca impressionantemente grande. Este caçador noturno depende de sua excelente visão noturna para localizar suas refeições no escuro, voando silenciosamente para arrebatar presas desavisadas. Mas talvez o que o patu seja mais conhecido seja o seu chamado assustador, um som triste e assombrado que ecoa pela noite. Esse chamado teceu o patu no folclore local, com histórias e mitos atribuindo qualidades sobrenaturais a ele. O som pode variar de um gemido baixo a um uivo agudo, que pode ser bastante arrepiante. Número 13. Encontro noturno de pesadelo. Uma viagem noturna para uma floresta na Virgínia Ocidental se transformou em um verdadeiro pesadelo para um grupo de amigos. Enquanto se aventuravam mais fundo nas árvores, notaram 2 olhos brilhantes observando-os do meio da escuridão. O que apareceu foi uma criatura com a cabeça de um carneiro, com chifres curvados, mas com um corpo que lembrava um ser humano. Era o temido Sheep-Squatch, uma besta que só aparece em lendas assustadoras. O monstro ficou parado, seus olhos fixos no grupo aterrorizado. Lentamente, os amigos começaram a recuar, desejando nunca ter entrado naquela floresta. Número 14. Lagarto Jesus. Este é o lagarto basilisco, carinhosamente conhecido como lagarto Jesus por uma razão que logo explicarei. Antes, deixe-me contar mais sobre essa criatura. O lagarto Jesus vive principalmente nas florestas úmidas e densas que vão do sul do México até o Panamá. Com um comprimento de 60 a 75 centímetros e um peso de cerca de 200 gramas, este réptil é um dos maiores de seu tipo. No entanto, seu tamanho não impede seu mecanismo de defesa. Seu habitat é caracterizado por corpos d'água abundantes, que desempenham um papel crucial na estratégia de defesa do lagarto. Quando ameaçado, ele corre dramaticamente sobre a superfície da água, parecendo caminhar sobre ela. Sim, você ouviu certo. Este animal pode viajar cerca de 1,5 metros por segundo sobre a superfície com seus longos dedos e franjas, que podem aumentar facilmente a área de superfície sobre a qual estão pisando. Combinado com suas pernas que giram rapidamente e batem na superfície da água, esses caras podem criar uma superfície que os impede de afundar. Enquanto o basilisco mantiver esse movimento, ele pode caminhar sobre a água e viajar até 4,5 metros ou mais. Uma vez que a exaustão ou a gravidade prevaleça, o basilisco não afundará simplesmente, mas nadará até alcançar a terra. Número 15. Guardião da floresta. Você acreditaria se eu dissesse que o animal mais selvagem se tornou o protetor de uma floresta? As notícias se espalharam em uma cidade vizinha sobre uma cobra gigante que estava protegendo a floresta e não deixava ninguém entrar. Um morador corajoso decidiu conferir por si mesmo. Ao entrar na floresta, ele avistou uma serpente enorme enrolada em torno de uma árvore imensa. A cobra olhou diretamente para o homem com um olhar assustador.
Esse avistamento parecia confirmar os rumores. A gigantesca serpente havia se tornado uma protetora inesperada da floresta, mantendo os intrusos afastados com sua presença ameaçadora. Número 16. Caranguejo gigante. Um dia normal de trabalho se transformou em mistério para um funcionário de um showroom. Ele notou um movimento em um pequeno buraco e decidiu dar uma olhada mais de perto. Para sua surpresa, ele viu o que parecia ser uma criatura gigante parecida com um caranguejo, escondida silenciosamente no buraco. Suas enormes pernas e cabeça estavam visíveis, mas o restante do corpo parecia estar impossivelmente espremido no pequeno espaço. Ele ficou intrigado e se perguntou se haveria uma entrada secreta para o esconderijo do caranguejo. Por enquanto, o mistério permanece sem solução, mas muitos aguardam ansiosamente por novas descobertas. Número 17. Cobra com chifres. Durante uma caminhada tranquila em uma floresta, um turista percebeu um movimento na vegetação próxima. Inicialmente, parecia ser uma cobra negra comum, mas havia algo muito estranho nela. A cobra tinha chifres em sua cabeça, e seus olhos estavam fixos em sua presa. O turista rapidamente filmou essa estranha cobra com chifres e, com sabedoria, decidiu se afastar em silêncio para evitar qualquer perigo. Número 18. Lobo de lã. Uma noite em Quira, no Brasil, um grupo de caçadores teve uma surpresa assustadora. Eles encontraram uma criatura estranha que já estava morta, aparentemente abatida por outro caçador que ficou com medo e abandonou o corpo. O corpo da criatura era coberto por uma espessa pelagem lanosa, e seu rosto lembrava o de um lobo. Eles se perguntaram se aquilo poderia ser um lobisomem. Apesar de a criatura estar sem vida, os caçadores se preocuparam com a possibilidade de outros animais assustadores estarem por perto. Achando que não valia a pena arriscar, eles decidiram abandonar a floresta e encerrar a caçada. Número 19. O Wendigo. No dia 3 de junho de 1975, a empresa Deere Corporation recebeu uma ligação alarmante do Parque Nacional Woodlands. Um de seus funcionários havia tido um encontro fatal com o Wendigo, uma criatura temível das lendas nativo-americanas. A empresa enviou seu grupo de segurança para rastrear e examinar o monstro. Ao chegar ao local, eles sentiram que a criatura estava por perto. Um soldado se escondeu em um acampamento, onde conseguiu ver os chifres do Wendigo. Seu grito alertou os outros, pois a criatura tentou fazer dele sua presa. Felizmente, a equipe conseguiu escapar com segurança, mas a missão de capturar evidências do Wendigo falhou. Eles certamente continuarão a caçada até conseguirem provas dessa misteriosa besta. Número 20. Prova assombrada. No dia 19 de março de 2022, um vídeo arrepiante se espalhou rapidamente pela internet. Ele mostrava uma criatura assustadora parecida com um zumbi, espiando de uma janela. O rosto aterrorizante e os olhos brancos do ser assustaram os espectadores. Parecia que a criatura estava chamando o cinegrafista para dentro do quarto, com um gesto de dedo. Era como se um filme de terror tivesse ganhado vida. Logo em seguida, a criatura desapareceu atrás da cortina e o vídeo terminou. Alguém pode ter capturado uma evidência real de uma entidade sobrenatural. Número 21. Wendigo avistado. A missão militar para capturar provas do Wendigo continuou poucos dias após a primeira tentativa frustrada. Desta vez, eles enviaram um dos membros da equipe durante o dia, equipado com uma câmera. Enquanto ele explorava a área, um ser humanoide com cabeça de chifres apareceu rapidamente entre as árvores. Embora o avistamento tenha sido breve, o soldado conseguiu filmar a criatura. Finalmente, a equipe tinha uma prova sólida da existência do Wendigo. Esse registro os ajudaria a planejar futuros encontros com o misterioso ser que tanto causou problemas na expedição anterior. Número 22. Monstro nos campos. Um fazendeiro teve a maior surpresa de sua vida quando avistou uma criatura gigante vagando pelos seus campos. O monstro tinha um corpo musculoso, membros fortes e uma cauda quase tão longa quanto seu corpo. Movendo-se lentamente e com calma, a criatura caminhava em direção à floresta próxima. O fazendeiro chamou a criatura de monstro misterioso e se perguntou se poderia ser um dragão de Komodo, muito longe de seu habitat natural. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade local, e logo os campos do fazendeiro se tornaram um ponto de visitação popular para quem desejava ver o ser incomum com seus próprios olhos. Número 23. Cordeiro espinhoso. Certa manhã, um pastor caminhava pelas colinas com seus cães quando os animais começaram a latir alto. Curioso, ele seguiu os cães até uma área rochosa
e encontrou uma estranha criatura cercada pelos cães. O animal era pequeno, mas coberto de espinhos, parecendo uma mistura entre um porco-espinho e um cordeiro. O pastor se aproximou com cuidado, pegou o estranho animal e o colocou dentro de uma bolsa. Decidiu soltá-lo em segurança de volta ao seu habitat natural, mantendo-o longe de possíveis perigos. Número 24. Criaturas como fitas. Durante um passeio pela floresta, um homem teve um encontro bizarro ao avistar algo estranho em um galho de árvore próximo. Não eram minhocas ou lagartas comuns, mas criaturas que pareciam fitas vivas, torcendo-se e esticando-se de maneiras incomuns. Elas se moviam com uma suavidade estranha, como se estivessem flutuando na água, em vez de presas ao galho. A aparência e os movimentos incomuns das criaturas fizeram o homem questionar se ele havia encontrado algum tipo de inseto alienígena. Enquanto ele observava, os seres continuaram seu movimento estranho, aumentando ainda mais o mistério. Número 25. Olhos brilhantes. A viagem noturna de um lenhador para casa tomou um rumo inesperado ao passar por uma árvore que ele havia cortado recentemente. Ele percebeu um movimento por trás do tronco e, curioso, se aproximou. Para sua surpresa, um pequeno ser com olhos brilhantes o observava. A pequena criatura parecia assustada, como um filhote que havia perdido sua casa. Seu rosto lembrava o de um morcego, mas não era exatamente como nenhum animal já visto. Sentindo-se responsável por ter cortado a árvore, o lenhador decidiu construir uma pequena toca nas proximidades, na esperança de fornecer um novo lar para o misterioso habitante da floresta. Número 26. Garota Cobra. Um grupo de aventureiros, enquanto procuravam um lugar para acampar na floresta, encontrou uma cena assustadora. A princípio, eles viram o que parecia ser uma menina de cabelos longos, sentada calmamente no chão. No entanto, ao observarem mais de perto, notaram algo surpreendente. No lugar das pernas havia uma longa cauda de cobra. Era como se eles tivessem encontrado uma versão terrestre de uma sereia, só que muito mais assustadora. O grupo ficou chocado com a descoberta, pensando que, talvez, um dia essas criaturas enigmáticas pudessem revelar-se e viver abertamente entre nós. Número 27. Rã-morcego saltitante. Um morador local, ao voltar para casa, encontrou uma criatura que desafiava a lógica. O animal pulava como uma rã, mas tinha asas como as de um morcego. Tentando capturá-lo em vídeo, o homem viu a criatura tentar fugir em desespero. Nesse momento, o ser revelou outra característica estranha, uma língua longa e parecida com a de uma cobra. Intrigado por essa combinação bizarra de traços, ele ficou se perguntando o que seria essa criatura tão incomum. Número 28. Dino minúsculo. Dois amigos, durante uma caminhada tranquila, fizeram uma descoberta curiosa ao encontrarem uma criatura em um pneu de carro. O pequeno ser tinha um longo pescoço e um corpo diminuto, parecido com um dinossauro de desenhos animados. Ele parecia estar imóvel, quase como uma estátua. Intrigados, um dos amigos tocou gentilmente a criatura com um galho. Para a surpresa de ambos, o minúsculo dinossauro reagiu com irritação ao toque, o que os fez pensar se, de alguma forma, os dinossauros estavam realmente prestes a fazer um retorno à Terra. Número 29. Criatura misteriosa na praia. Certa noite, um frequentador de praia se deparou com uma visão bizarra. Uma criatura estranha, encalhada na areia, que parecia um amontoado volumoso de carne. O formato era tão estranho que era difícil dizer o que era. Quando as autoridades da praia foram chamadas, revelaram que a misteriosa massa era, na verdade, um peixe-lua oceânico. O processo de decomposição havia causado um inchaço tão grande que o transformou em uma forma irreconhecível. Essa descoberta mostrou que, até mesmo criaturas familiares, podem parecer assustadoras sob certas circunstâncias. Número 30. Criatura sem rosto. Durante uma patrulha de rotina, um oficial florestal encontrou algo que parecia saído de um pesadelo. Escondido entre os arbustos havia um ser com aparência humanoide, mas algo estava terrivelmente errado. O ser não tinha rosto. Não havia olhos, nariz, boca, nada. Apenas uma pele lisa onde os traços faciais deveriam estar. Mesmo sem olhos, a criatura parecia olhar diretamente para o oficial, fazendo-o sentir um medo profundo. Esse encontro deixou o guarda congelado de terror e sem palavras diante do que havia acabado de testemunhar. Número 31. Encontro com o Dogman. Uma viagem de retorno para casa no meio da floresta transformou-se em um pesadelo para um explorador.
No caminho, sentado calmamente no meio da estrada, ele avistou uma figura sombria e peluda com um rosto semelhante ao de um cachorro. A criatura parecia exausta, como se estivesse à procura de sua presa por muito tempo. Assim que o Dogman virou a cabeça em direção ao explorador, o vídeo foi cortado abruptamente. O fim repentino deixou os espectadores com uma dúvida aterrorizante. O explorador conseguiu escapar ou algo mais sinistro aconteceu? O mistério de seu destino só aumentou o medo causado por esse encontro assustador. Número 32. Olhos brilhantes na floresta. Um turista, hospedado em um hotel no meio da floresta, teve uma experiência inesperada e assustadora. Durante a noite, enquanto olhava pela janela, ele notou 2 olhos vermelhos brilhando entre as árvores. Apesar da escuridão, ele conseguiu captar um vislumbre do que parecia ser uma figura humanoide peluda, com um rosto semelhante ao de um cachorro. Muitos acreditam que poderia ter sido o temido Dogman ou até mesmo o Skunk Ape, uma criatura lendária. Sem querer descobrir qual era o ser, o turista rapidamente decidiu encurtar sua viagem e sair dali o mais rápido possível. Número 33. Reiki Bruxa. Após uma série de relatos de avistamentos estranhos, uma equipe de investigadores paranormais foi até uma floresta próxima a uma vila para investigar. Durante a busca, avistaram uma figura sombria, com a aparência de uma bruxa, sentada como o lendário Reiki. Sempre que a equipe tentava se aproximar, a criatura emitia sons assustadores e tentava afastá-los. Embora não conseguissem chegar perto o suficiente, eles conseguiram registrar evidências sólidas da existência dessa figura. Agora, com esse material, eles estão determinados a capturar a criatura em uma próxima expedição. Número 34. Criatura transparente. Talvez você já tenha visto criaturas estranhas, mas nada se compara a essa descoberta feita por um cientista. À primeira vista, parecia ser um peixe com um corpo transparente. No entanto, à medida que a câmera descia pelo corpo da criatura, as coisas começaram a ficar ainda mais bizarras. Ela tinha braços e pernas alongados, mais parecidos com os de um animal terrestre do que com os de um peixe. Ainda mais curioso, a criatura possuía uma cauda grande, semelhante à de um lagarto. Essa mistura bizarra de características fez com que parecesse algo de outro mundo. Alguns se perguntaram se poderia ser um híbrido, possivelmente criado por cientistas. Número 35. Cogumelo gigante petrificado. Em uma floresta densa e remota, exploradores fizeram uma descoberta impressionante. Entre as árvores, eles encontraram um cogumelo massivo, mas com um detalhe curioso. Ele havia se transformado em pedra. Esse cogumelo petrificado é considerado um vestígio de tempos antigos, quando plantas e animais eram muito maiores do que são hoje. A descoberta desse cogumelo de pedra serve como um misterioso lembrete de um mundo há muito desaparecido, onde cogumelos gigantes poderiam ser uma visão comum nas florestas. Número 36. Criatura mutante. Uma noite, um casal de idosos encontrou uma criatura estranha que havia sido levada pelas ondas até uma praia local, intrigando todos que a viram. O ser marinho alongado era difícil de reconhecer, pois não se parecia com nada que já tinham visto. Biólogos marinhos chegaram ao local para investigar e sugeriram que poderia ser uma lagosta mutante, que de alguma forma havia perdido sua carapaça. No entanto, eles não puderam ter certeza sem realizar testes mais aprofundados. Os cientistas levaram amostras da criatura para o laboratório e todos aguardam os resultados para descobrir o que realmente era esse achado bizarro. Número 37. Figuras cinzas saltitantes. O rio Amazonas revelou outro encontro misterioso. Um morador local capturou imagens de 3 figuras altas e cinzas paradas em fila, mantendo a mesma distância entre si. Eles pareciam olhar ao redor de forma cautelosa. De repente, todos os 3 se sentaram ao mesmo tempo e começaram a pular como rãs. Parecia que estavam tentando esconder sua verdadeira identidade após perceberem que haviam sido observados. O vídeo deixou muitos se perguntando se essas figuras poderiam ser visitantes extraterrestres explorando as profundezas da Amazônia. Número 38. Criatura parecida com dinossauro. Uma aventura a cavalo pela floresta teve uma reviravolta inesperada quando o cavaleiro avistou uma figura escura e peluda que se assemelhava a um dinossauro de costas. A cabeça da criatura estava coberta de pelos grossos, o que tornava difícil identificar claramente o que era. De repente, o ser saltou em direção ao cavaleiro, assustando o animal e fazendo com que o homem caísse do cavalo.
Felizmente, a criatura estranha se afastou rapidamente, sem causar mais danos. Esse encontro certamente não será esquecido tão cedo. Número 39. Dança luminosa na floresta. Recentemente, um vídeo se tornou viral nas redes sociais ao mostrar um espetáculo estranho em uma floresta durante a noite. Parecia que pétalas de flores brilhantes estavam dançando no ar, iluminando a escuridão com seus movimentos suaves. Por alguns minutos, o show continuou até que, de repente, as pétalas pararam e desapareceram, como se soubessem que estavam sendo filmadas. Muitos dos que assistiram ao vídeo acreditam que capturaram um vislumbre de entidades paranormais realizando uma dança secreta, invisível para a maioria dos olhos humanos. Número 40. Plantas amigáveis. Você já viu plantas tentando interagir com humanos? Um turista na Amazônia testemunhou uma cena incrível. Enquanto caminhava, uma folha de uma planta começou a balançar suavemente, como se estivesse dizendo olá. Inicialmente, o turista achou que fosse o vento, mas nenhuma outra folha ao redor se movia. Mais tarde, no hotel, ele teve uma experiência semelhante com outra planta que parecia saudá-lo com um aceno de uma de suas folhas. Essas estranhas interações deixaram o homem pensando se algumas plantas poderiam estar mais conscientes do que imaginamos. Número 41. Pássaro pré-histórico. Um caminhante avistou uma estranha criatura semelhante a um pássaro subindo em uma árvore. A criatura parou e encarou o homem, revelando uma aparência incomum, com penas eriçadas como se estivesse arrepiada ao vê-lo. Após um breve momento de tensão, a criatura voltou a subir pela árvore lentamente, sem causar qualquer perigo. Talvez fosse uma garça, ou quem sabe até um pássaro pré-histórico que nunca havia sido registrado antes. Número 42. Aranha gigante. Você tem medo de aranhas? Um passageiro certamente ficou apavorado ao avistar uma enorme aranha em meio à densa floresta, enquanto filmava a paisagem através da janela de um trem. A enorme criatura estava agarrada ao tronco de uma árvore, com suas longas pernas envolvendo o tronco. Antes que pudesse capturar mais imagens, o trem acelerou e a aranha desapareceu de vista. Este encontro foi um lembrete assustador das criaturas enormes que podem estar escondidas nas profundezas da floresta. Número 43. Bolsa de borracha misteriosa. Moradores de uma praia encontraram algo incomum trazido pela maré, uma espécie de bolsa de borracha parecida com uma ostra gigante. Curiosos decidiram abri-la e dentro encontraram pequenos pacotes misteriosos. Alguns se perguntaram se poderia ser parte do corpo de um monstro marinho. Sem saber ao certo o que tinham descoberto, eles entregaram a bolsa e o conteúdo às autoridades marinhas. Agora todos aguardam ansiosamente a análise dos especialistas para descobrir se encontraram uma nova espécie ou apenas um exemplo incomum de algo já conhecido. Número 44. Surpresa afiada. Durante uma viagem de pesca, turistas fisgaram o que parecia ser uma captura pequena e inofensiva. No entanto, ao examinar mais de perto, ficaram surpresos com os dentes afiados da criatura. Era uma piranha conhecida por sua mordida poderosa. Para testar a força de suas mandíbulas, trouxeram um pequeno galho perto de sua boca, e a piranha o quebrou com facilidade. Embora a cena parecesse divertida, todos sabiam do risco. Piranhas podem causar ferimentos sérios com seus dentes afiados. Da próxima vez, é melhor admirar essas criaturas à distância. Número 45. Uivos aterrorizantes. Mais um mistério da Amazônia. Moradores de uma vila ficaram apavorados com os sons de uivos assustadores que vinham da floresta todas as noites. Um deles, decidido a resolver o mistério, entrou na floresta para investigar. Enquanto andava pela mata densa, ele notou marcas profundas de garras arranhando a casca das árvores. Perto dali, encontrou um galho amarrado a uma árvore com cordas. Os uivos e as marcas sugeriam que um lobisomem poderia estar usando as árvores para prender suas presas, tornando a situação ainda mais aterrorizante. Número 46. Criatura alada. Em 2024, um turista explorava uma floresta densa e presenciou uma visão mais assustadora do que esperava. Ao caminhar próximo a uma montanha, avistou o que pareciam ser asas gigantes de morcego à distância. Curioso, ele usou a câmera para aproximar a imagem, esperando ver um morcego muito grande. Porém, não era um morcego, era um dragão. A criatura estava à espreita, procurando por presas. Ao perceber o perigo, o turista gravou alguns segundos da filmagem e rapidamente decidiu encurtar sua viagem.
recolhendo seus equipamentos e saindo o mais rápido possível. Número 47. Seiva misteriosa. Um lenhador trabalhando nas profundezas da floresta teve uma experiência estranha ao cortar um tronco antigo. Ao fazer um corte profundo, algo incomum aconteceu. Um líquido vermelho começou a escorrer da árvore, parecendo sangue. A cada corte, o sangue fluía mais. Apavorado, o homem deixou suas ferramentas e fugiu, acreditando ter atingido uma árvore amaldiçoada. Mais tarde, foi revelado que se tratava de uma árvore Bloodwood, conhecida por sua seiva vermelha. Embora seja inofensiva, sua aparência pode assustar quem não está familiarizado com a espécie. Número 48. Ser estranho. Enquanto explorava um lago na Amazônia em seu barco, um explorador notou algo se movendo rapidamente na água. Ele viu uma criatura gigantesca arrastando um peixe à distância. Mas antes que ele pudesse observar melhor, o barulho do motor do barco assustou o animal. Em questão de segundos, a criatura desapareceu nas profundezas do lago, deixando para trás apenas o peixe e um grande mistério sobre o que poderia estar escondido nas águas amazônicas. Número 49. Bolhas misteriosas. Um garoto, enquanto passeava pela floresta, notou algo muito estranho. Grandes bolhas surgiam de um pântano lamacento. Não eram apenas algumas bolhas, mas muitas, cobrindo toda a área. As bolhas ficavam cada vez maiores e faziam barulhos altos de borbulhamento. Isso o deixou pensando no que poderia estar causando esse fenômeno incomum. Seria um monstro do pântano acordando de um longo sono ou uma nascente subaquática secreta finalmente entrando em erupção? Se você tiver alguma teoria, comente abaixo. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Um vídeo tomou conta da internet, mostrando corajosos moradores lutando com um enorme crocodilo. O réptil escamoso era tão grande que ultrapassava o comprimento de 3 adultos deitados. Aqueles que viram o vídeo ficaram em choque, acreditando que se tratava de uma criatura monstruosa real. Contudo, a verdade logo veio à tona. Alguém revelou que o crocodilo era, na verdade, um adereço usado nas filmagens de um filme. O clipe, inclusive, mostrou parte da equipe de filmagem ao redor. É impressionante o quão realista essas pessoas conseguiram criar a criatura. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Cuidem-se, amigos!